A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus e também para juntos prepararmos, analisarmos a lição do dia 28 de julho, a lição 4 do terceiro trimestre de 2024. Aqui no canal você encontra as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos, por isso é muito importante você compartilhar o link do nosso canal com toda a sua igreja, compartilhe com todo o departamento da EBD da sua igreja. Batemos a nossa meta de 29 mil, mas lembra que a meta é 30 mil inscritos, ok? Então nos ajuda a chegar a 30 mil inscritos para a glória de Deus aqui no nosso canal. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, irmão, clica nesse joinha santo aí e fale para nós nos comentários de onde você nos assiste. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram. Tem um link do meu WhatsApp, você entra em contato conosco e será um prazer atender a sua igreja, o seu congresso, o seu evento, a sua festa, o seu acampamento. Estamos à disposição dos irmãos. No Instagram a gente posta diversos trechos das nossas viagens semanais, ministrando aí a palavra de Deus. Estou sempre acompanhado da minha esposa e será uma bênção servir a sua igreja, o seu departamento, servir aos irmãos em Cristo Jesus, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lição 4, chegando aqui na classe dos adultos, que fala sobre esse tema, o encontro de Ruth com Boaz. O textual está em Ruth 2:12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes abrigar. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A leitura bíblica em classe está em Ruth 2, 1 ao 4, depois o verso 11, o 12 e o 14. Vamos para a introdução aqui. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta lição vai surgir um outro personagem em cena que é Boaz, o parente remidor. Então veremos como que o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Nós precisamos aprender a construir bons relacionamentos. Tem gente que reclama das amizades, reclama dos amigos que tem, mas anote aí, bons relacionamentos são construídos, tá? Bons relacionamentos, boas amizades, é fruto de uma construção que se faz com muita sabedoria, sem pressa, com os olhos bem abertos, com discernimento espiritual, para perceber aqueles amigos que de fato são amigos num nível diferente, né? Que é em menor número, mas são os amigos de relacionamentos mais duradouros e mais relevantes para a nossa vida. Né? Muito bem. Quem é Boaz? O remidor. Ele era um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, o marido de Noemi. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz e também ao seu poder econômico, tá? Então, ele reunia ali as qualificações para cumprir o papel de remidor, tá? Que é quem acaba aí assumindo, né, aquela mulher que fica por viúva, para que ela não fique desamparada. Então, Boaz tem as qualificações para ser o parente remidor. Aqui o professor pode fazer uma pesquisa maior
sobre a questão do parente remidor para apresentar ali para os irmãos. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho ou parente próximo. Poderia ser o Goel, ou o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Tá? Então, quando uma mulher ficasse viúva, e ao que está dando para entender, e o que dá para se entender, é que Elimeleque, ao sair da terra, ele vendeu as suas terras, certo? Quando Noemi volta, ela precisa comprar estas terras de volta. Então, quem tem condições de fazer isso não é ela. Neste caso, é um parente remidor, que tem condições, ou que ele é procurado para saber se ele reúne as condições necessárias para cumprir esta lei. Lembra-se que antes de falar com Boaz, ou quando surge o assunto com Boaz, existe um parente mais próximo, e a ele é perguntado se ele quer ser o remidor desta família. E ele diz que não. Então Boaz se apresenta, não é? Para quê? Para restituir a terra, ou até mesmo a pessoa que poderia ter sido vendido como escravo. É um momento de escassez, o parente remidor se apresenta para fazer o resgate. O resgate da terra, e também na lei do levirato tem o resgate da viúva, para que pudesse suscitar descendência ao falecido. Tá? Então há no parente remidor estas duas questões: resgatar a terra, resgatar as posses e suscitar a descendência do falecido, uma vez que Elimeleque, o marido de Noemi, havia morrido. Por isso que eu falei até numa outra aula que aqui a gente tem uma questão que ele deveria resgatar Noemi ou resgatar Ruth, tá? Mas enfim, tá? Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um parente mais chegado que ele. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Tá? Então, patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próximos de cada um na relação de trabalho. Então, Boaz era um homem que reunia todas as condições necessárias para resgatar aquela família daquela tragédia que eles haviam vivido, né? A perca do ancião da família, vamos dizer assim, o Elimeleque, o pai, e a perca dos filhos. Nós também podemos dizer, já no primeiro momento, como Deus ele trabalha. E como Noemi, tem uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos dias na Bíblia. São pessoas que se movem em direção à bênção de Deus, ao favor de Deus, sem a necessidade de uma intervenção divina mais, vamos dizer assim, mais específica, né? Então veja que Noemi, em momento algum há no histórico de Noemi, de Ruth, dentro deste livro, em momento algum há a apresentação de uma manifestação espiritual específica. Ou seja, não aparece um anjo, não aparece um profeta, não tem uma visão, não tem nada. O que tem é puro temor a Deus, sensibilidade à voz de Deus, de uma maneira não tão palpável quanto muitas vezes com outras pessoas aconteceram, né? Então, vai para aqui, vai para lá. Tudo que a Bíblia diz é que Noemi ouviu que lá na sua terra o Senhor tinha abençoado a sua terra, dando-lhes pão. Tudo que ela ouviu foi isso. Ruth, capítulo 1, olha só, Ruth,
capítulo 1, Ruth capítulo 1, olha só, e versículo 6. Então levantou-se ela, Noemi, com suas duas noras, Orfa e Ruth, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim saiu do lugar em que estava. Então veja, ela está no lugar da sua amargura, no lugar que ela perdeu o marido e os 2 filhos. E ela só escuta uma notícia, e ela se move por essa notícia. E ao se mover por essa notícia, sem nenhuma manifestação divina, ela se move na direção exata, na hora certa, no tempo certo, em que vai acontecer logo depois esse encontro com Boaz, entre Ruth e Boaz. Então, isso para mim é fé. Isso para mim mostra que quando nós tememos a Deus, nós não necessitamos que Ele nos fale especificamente. E muitas vezes Ele não vai falar. Mas quando tememos a Deus, a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor ela nos acompanha. Então, aonde quer que a gente vá, a bênção do Senhor nos acompanha. E Ele pode nos guiar de diversas formas, seja de forma manifesta ou não. Ele pode nos guiar de formas extraordinárias. Aparentemente não há nenhum direcionamento direto para Noemi se mover nessa direção. Mas ela se move na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E uma vida que tinha sido tomada pela tragédia, que estava aos pedaços, parece que como um quebra-cabeça essa vida começa a se encaixar. Para isso para mim é fé e temor a Deus. Quando nós tememos ao Senhor, Ele não nos deixa confusos, Ele não nos deixa perdidos. Mas é muito interessante que a gente tenha sensibilidade para se mover na direção da bênção de Deus, se mover na direção do favor de Deus, que foi isso que Noemi fez. O tópico 2 vai falar do carinho de Boaz para com Ruth. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Informado que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha, deu a ela liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que ela seria tratada com devido respeito. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Boaz se preocupou com a atitude, com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era muito educado com todos, era um cavalheiro, não é? Então, um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus vivia com todos, sendo aí o mais puro de todos os homens. Então é possível ser puro e ser terno ao mesmo tempo, ser respeitador ao mesmo tempo, seja no ambiente de trabalho ou até mesmo da igreja. É preciso saber separar as coisas, tratar a todos com respeito. Todos, crianças, homens, mulheres, tratar com respeito, com ternura e ao mesmo tempo com discrição, né? É preciso isso, é necessário isso. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratado. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Tá? Então veja, Boaz sabia da história de Ruth, não é? Ele como parente, ele sabia da história ali de Ruth, não é? E por isso ele conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura, espiritualidade. Havia ali uma forte compreensão espiritual da parte de Boaz, tá? Então veja,
Ruth é uma mulher moabita. Ela chega em um ambiente que ela não conhece. E, de novo, eu volto na aula anterior para dizer o papel extraordinário de Noemi na vida de Ruth. E Ruth era uma pessoa ensinável. Guarda isso aí. Ruth era uma pessoa ensinável. Ela não sabia a cultura, ela não sabia como era, ela não sabia da vida espiritual. Ela era uma nova convertida, podemos dizer assim. Mas ela vai seguir os conselhos da sua sogra, a mentoria, né? Vamos usar a palavra atual. Ela segue fielmente a mentoria de Noemi. Ah, mas Noemi é mais velha que eu. Segue Noemi. Ela segue todo o direcionamento de Noemi. De tal maneira que, embora moabita, Ruth incorpora, não é, a vida espiritual de Noemi muito rapidamente. Ela incorpora toda a espiritualidade, todo o temor a Deus muito rapidamente. E isso chama a atenção de Boaz. E isso chama a atenção de Boaz. Você vê que Deus pode mudar a vida da pessoa em pouco tempo, quando há temor, quando há humildade, quando há integridade, quando há sensibilidade à voz de Deus. E a voz de Deus fala conosco de muitas formas. O direcionamento de Deus na nossa vida pode chegar de onde menos se espera. O direcionamento de Deus para a vida de Ruth, que depois vai entrar na genealogia do Messias, não vem através de Boaz, mas não vem de um sacerdote, não vem de um grande pregador internacional, vem de sua sogra, vem de dentro de casa. Olha só, e aqui cabe também uma reflexão, que com certeza Ruth só aprendeu e aprendeu de forma correta, porque ela poderia ter aprendido também de forma errada. Mas ela aprendeu de forma correta, porque com certeza Noemi era um exemplo de palavra e de prática. Ela era coerente entre o que ensinava. Com certeza, Ruth via em Noemi um exemplo vivo e prático daquilo que ela ensinava. Muito bem, estamos chegando no tópico 3. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, é muito importante para nós, nos ajuda a chegar a 30 mil inscritos e descubra aqui na descrição como nos ajudar a manter este canal no ar. Tópico 3, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A primeira coisa é a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de incredulidade crescente. Essa visão dualista e nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração inclui o sacrifício de crianças. Então, ela não sabia em que isso resultaria, mas ela começou a ver a manifestação do agir gracioso de Deus sobre a vida dela. Né? Então, a lei da semeadura funciona. A lei da semeadura funciona. Vamos olhar aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. O que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também ceifará. Então veja que Ruth começa então aí a colher os resultados da sua semeadura. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez indo apanhar espigas no campo de Boaz. Ela poderia ir para qualquer outro lugar. Não há menção na Bíblia de que foi Noemi que mandou ela ir para o campo de Boaz. Não. Mas, na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo
a gente vai entender que vai fazer parte de um propósito de Deus. E, de novo, não há direcionamento específico. Eu acho isso fantástico, isso. As formas de Deus agir. Tem gente que só se move se escutar uma palavra específica. Você precisa acreditar que Deus está com você. E que Deus habita em você pelo Espírito Santo. E que Ele não precisa ficar reafirmando essa presença dEle o tempo todo. E que Ele é poderoso para te direcionar para lugares certos, para pessoas certas, para oportunidades certas. Você crê nisso? Fala aqui para nós nos comentários, escreve um amém aí. Né? Isso foi tão fantástico que Noemi ficou super alegre quando escutou ela falar que tinha colhido espigas nos campos de Boaz. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Não é? Isso é grande verdade. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia a sobrevivência dela e de sua sogra. Né? Lembra? As viúvas tinham o direito de... Os segadores passavam fazendo a colheita e atrás, pobres e viúvas poderiam vir fazendo essa colheita para garantir a sua própria sobrevivência. Não é? E Ruth abraçou isso, Ruth não se vitimizou, Ruth não se sentiu humilhada por aquilo, não. Ela transformou aquilo numa grande oportunidade e sem saber que isso produziria um grande resultado. Então, pequenas ações podem produzir grandes resultados. Grandes resultados. E aquilo que semeamos no ambiente material, aquilo que produzimos no ambiente material, nós precisamos aprender aqui com Ruth que nós estamos cercados por uma atmosfera espiritual. E muito daquilo que nós fazemos, ou tudo que nós fazemos, aponta para a atmosfera espiritual, seja positivamente ou negativamente. Ela não sabia, mas ao exercer aquele trabalho, ao trabalhar pela própria sobrevivência, o mundo espiritual estava se movendo para que a vida dela fosse completamente mudada, completamente transformada, porque ela está fazendo algo e Boaz vai ter um encontro diferente com ela e a vida dela vai mudar completamente. A gente vai falar sobre isso na lição 5, sobre o casamento de Ruth e Boaz. Então, uma atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Ela está se movendo por fé. Por fé ela sai de Moabe, por fé ela obedece Noemi, por fé ela vai colher espigas, por fé ela trabalha durante toda a temporada e a sua fé é recompensada. Então nós podemos aprender com esta aula que a nossa fé será recompensada. Não é inútil quando nós confiamos no Senhor e trabalhamos, e nos envolvemos e produzimos. Não é inútil. Deus está trabalhando em nosso favor. Ele trabalhou em favor de Ruth e trabalhará em nosso favor também. Amém? Você crê nisso? Fala para nós aqui nos comentários. Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Até a próxima aula. Deus abençoe todos vocês.